Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia a todos os amigos. Eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, sem demora, para o vídeo não ficar longo, porque tem bastante conteúdo para passar para vocês. A gente vai tocar no assunto da política neste vídeo. Vamos falar aqui sobre o futebol do Vasco da Gama. Vamos falar sobre a MP, que dá direito aí de transmissão aos mandantes, e vamos falar sobre a situação de reforços. Então tem bastante assunto. Primeiramente, a reunião do Conselho Deliberativo. Havia uma reunião marcada para o sábado, dia 25. Essa reunião foi cancelada. O presidente do Conselho Deliberativo, o Roberto Monteiro, acabou de fazer uma nota desconvocando essa reunião, uma vez que o presidente Alexandre Campelo alegou motivos de saúde e também alegou que o Vasco não teria condições de reunir os beneméritos e conselheiros para poder fazer essa reunião devido à pandemia. Bom, algumas pessoas influentes na política do Vasco da Gama se manifestaram com relação a isso. O Euriquinho veio a público falando que o Campelo é um mentiroso e que está fazendo de tudo para ter o seu mandato prorrogado. Ele usou a palavra prorrogação na marra. O Ricardo Rocha, ex-atleta do Vasco da Gama, também se manifestou e disse que o Campelo tem que mostrar a cara, e também falou: não prometa aquilo que não possa cumprir. Meus amigos, este é mais um episódio onde a demagogia, a mentira e a falsidade vence a verdade. Essa reunião era para votar o estatuto novo do clube, no que tangencia também as eleições diretas. E eu já estou cansado de falar aqui que essas eleições do Vasco está com cheiro de golpe. Vamos lá. Com relação ao futebol, ontem a gente teve a notícia que o Raul, atleta do Vasco, meio-campo, houve uma reviravolta na situação dele. O Vasco está fazendo de tudo para poder ficar com o atleta. O Vasco propôs o parcelamento em 12 vezes do que devia ao Raul. O Raul aceitou esse parcelamento. O Vasco fez o depósito aí do fundo de garantia e pagou um mês ao Raul. O técnico Ramon Menezes conversou com o Raul, está decidido a tentar movê-lo de sair do clube, de sensibilizar o atleta, né? Eu já disse aqui, o Raul não é craque, mas eu não sei como que o Vasco vai fazer a recomposição de diversos atletas caso venha sair do clube. E a outra notícia com relação ao Germancano. O Germancano, que foi poupado no jogo contra o Macaé com uma lombalgia, está treinando normalmente e não preocupa para o Campeonato Brasileiro. Meus amigos, com relação à MP, aquela MP proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, onde o mandante pode transmitir
as suas partidas. Segundo o site antagonista, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele deverá aí engavetar essa MP, fazendo com que a mesma caduque. Ela não deverá ir para a votação, uma vez que, segundo Rodrigo Maia, essa MP está servindo como instrumento político, uma guerra aí particular entre a Rede Globo e também o presidente Bolsonaro. Então o monopólio da Globo deve continuar. E meus amigos, com relação à situação de reforços, ontem 3 nomes foram citados, né? O zagueiro Lucas Alves, que está lá no futebol da Suíça, um atleta aí muito conhecido, com 25 anos, que jogou no Corinthians, no Atlético Paranaense, com passagens pelo futebol alemão. Ele foi oferecido ao Vasco da Gama. O empresário do atleta aguarda a resposta do clube. É um nome que particularmente não me agrada, uma vez que é um jogador que não para em clube nenhum. Outro nome de zagueiro que foi citado e confirmado aí pelo Antônio Lopes é o Joel Carli, que é um jogador que muito agrada o Antônio Lopes, trabalhou com o Lopes no Botafogo. O jogador teve o seu contrato encerrado com o Botafogo e quer permanecer aqui no Brasil, né? E o Vasco fez uma sondagem no Joel Carli. E para finalizar aqui, o Kennedy. Foi uma notícia que o Atenção Vascaínos trouxe, jogador de 22 anos, né? Lá do Chelsea. O Vasco está tentando trazer esse jogador. O Chelsea vê com bons olhos emprestar o atleta. O Kennedy, que foi muito jovem lá para o Chelsea, teve uma passagem curta aqui pelas divisões de base do Vasco, depois foi para o Fluminense, mas não vingou lá no Chelsea ainda. Inclusive, ano passado foi emprestado para o futebol espanhol, para o Getafe. Então, o Chelsea vê com bons olhos. Vamos ver como que vai ficar toda essa situação aí. Valeu, meus amigos? Então, esse foi o resumo das notícias do Vasco da Gama. A verdade prevalecerá. Conforme as notícias forem saindo, a gente volta. Vasco neles. Valeu.